O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais 3 parábolas. Semana passada já foi o semeador. Quem foi à missa sabe que jogou à beira do caminho, a semente, e ao final uma delas caiu no terreno. Hoje temos mais 3 parábolas, coisas retiradas da vida do povo. A do trigo e do joio, a do grão de mostarda e a da pitada do fermento. No final, todas elas dizem a mesma coisa. Querem mostrar que Deus trabalha de um modo que a nossa impaciência às vezes não compreende. Deus é paciente. Deus espera. Nós é que temos pressa. Deus não, Deus tem paciência. Nós é que queremos sempre resultados imediatos, mas Deus, Ele sabe esperar o tempo certo. Às vezes nós queremos arrancar logo o joio, o mal. Deus, Ele continua semeando o bem. Mesmo que o mal esteja aí, mas Ele continua nos chamando
dando uma oportunidade, semeando o bem. A primeira parábola já dizia: um homem semeou boa semente no seu campo, à noite veio o inimigo e semeou o joio. Quando tudo começou a crescer, os empregados se espantaram e perguntaram: Senhor, queres que arranquemos o joio? E aí Jesus surpreende uma resposta: não, deixai crescer um e outro, até o tempo certo, o tempo da colheita. Eu fico pensando, muitas vezes nós também olhamos assim para o mundo, para a nossa família, para as situações, e quando enxergamos o mal, a gente diz a mesma coisa, pergunta: Senhor, até quando, né? Até quando isso vai ficar acontecendo? É a mesma pergunta quase que eles fizeram, não é? Senhor, até quando esse mal vai ficar na minha casa, essa doença, essa situação? Até quando esse meu filho vai ficar afastado de Deus? Até quando a violência? Até quando a mentira? Até quando essa perseguição, essa mão? São as perguntas que nós fazemos ao Senhor. E Deus parece responder com o silêncio. Mas tenha cuidado. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência de Deus, não. O silêncio de Deus é muitas vezes o tempo da sua paciência. Deus é paciente. Deus vai trabalhando pouco a pouco, às vezes até preparando uma colheita melhor do que aquilo que a gente pensa. A primeira leitura nos dá uma chave para compreender isso. É o livro da sabedoria, que afirma que Deus é misericórdia. A força de Deus se manifesta na sua misericórdia. É muito bonito escutar isso. Às vezes a gente pensa que Deus só é forte quando castiga as pessoas. Quem errou na vida, muitas vezes a gente pensa em pedir um castigo a Deus para aquela pessoa que errou na vida. Só que a força de Deus não consiste em castigar, consiste em esperar. É diferente. Consiste em dar um tempo àquele pecador para que ele mude. A força de Deus consiste em nunca desistir de nós. Sempre Ele espera a nossa conversão, a nossa mudança. Nos evangelhos inteiros a gente percebe isso. Tantos pecadores que Jesus podia ter até afastado dele, tantos pecadores que Jesus poderia ter até condenado. Não, Jesus se aproximou daquelas pessoas. Jesus chamou, Jesus esperou, deu uma chance para recomeçar na vida. Vai, não peques mais. É assim que Deus age conosco. Mas seria um erro pensar que esta parábola está falando apenas do mundo. Ela está falando de mim e de vocês. Às vezes a gente tem a mentalidade assim, de olhar mais para o defeito dos outros. Pensa que o joio só está na casa do outro, no coração do outro. Não, Jesus está falando comigo e com vocês. Se fosse assim era mais fácil, né? Mas o primeiro joio que deve nos preocupar não é o que está no mundo, não. É o que está dentro de mim. Ver o defeito do outro é muito fácil. Comentar o pecado alheio é muito fácil. A internet está cheia. Difícil é olhar para dentro de nós mesmos. Então, não se engane. No seu coração e no meu também existe trigo e joio. Os dois estão convivendo juntos. Você tem generosidade? Tem. Mas também tem orgulho, tem egoísmo? Tem. Tem amor? Tem. Mas também tem maldade? Tem indiferença? Tem tudo isso. Tem fé? Tem. Mas tem também aquele momento de medo, de insegurança? Tem.
nós justificamos os nossos pecados e condenamos os pecados dos outros. Mas o nosso pecado é sempre menor. Acontece sempre isso. Sempre a gente avalia o nosso pecado como sendo menos grave. Mas o pecado do outro é mais grave. Sempre na nossa cabeça. Não faça esse acordo. Não faça esse conchavo com o pecado. Não se acostume a achar que o pecado é menos grave. Senão você vai viver pacificamente com o pecado e o seu coração vai se acostumar com o joio. Com o joio. Mas também não desanime, porque é assim mesmo. O bom é saber que Deus ainda está trabalhando dentro de mim e de vocês. Deus está trabalhando. Talvez você esteja lutando há anos para deixar o pecado, talvez tenha a impressão que nada muda, por mais que lute, talvez esteja pensando até em desistir da vida espiritual, da prática religiosa. Pois escuta uma coisa, Deus não desistiu de você. A palavra hoje quer dizer, em outras palavras, assim, que Deus não desistiu, Ele está continuando naquele cultivo do trigo. Está cultivando o trigo, Ele continua esperando o fruto. Acredita. Então, acredite, tenha paciência, continue, persevere naquilo que você vem fazendo. Naquela oraçãozinha que você reza para sua família, persevere, vai continuando, que Deus está trabalhando. Persevere nas suas comunhões, persevere na sua confissão, persevere naquele texto familiar que você reza. Também Jesus contou hoje duas outras parábolas menores, que é a do grão de mostarda e a do fermento. Um grãozinho de mostarda que de repente torna-se uma árvore imensa. E a da pitada do fermento que faz com que a massa cresça. Pois bem, são duas lições para a nossa vida espiritual, que querem mostrar o quê? Que Deus, Ele prefere começar do pequeno, das coisas pequenas. Nós é que gostamos do espetáculo, do extraordinário, mas Deus não. Deus não gosta do espetáculo, Deus prefere o silêncio. Prefere o pequeno, aquilo que às vezes a gente nem valoriza, aquela oraçãozinha que você faz uma vez por dia, às vezes, acha que não tem valor nenhum. É uma armaria que reza quando vai dormir. Pior é quem não dá, nem uma armaria que tem, pensa a Nossa Senhora, né? E tem isso, viu? Mas, olha, essa oração tem valor diante de Deus. Como eu disse, aquele texto, aquele esforço. Aquela mãe que ensina um filho a fazer o sinal da cruz. Aquela mãe que ensina um filho a rezar o Santo Anjo. Não pense que isso está sendo assim, despercebido. Não. Aquela visita que você fez a uma pessoa doente, ninguém viu e nem precisa ver. Tem valor diante de Deus. Porque Deus vai construindo o reino a partir disso, dessas coisas pequenas. É aí que o reino vai crescer. É naquela oração que você fez e ninguém viu. É naquele sacrifício que você fez. Por exemplo, hoje. Tem tanta gente aqui, mas eu não estou vendo qual é a sua cruz. Eu não sei qual é. Você às vezes está sorrindo, mas traz uma grande preocupação. Deus está vendo. Você levantou, não teve vontade de vir, mas veio. Deus está vendo. Deus sabe tudo. Repito, é exatamente assim que Deus vai construir o seu reino. Então, não despreze as pequenas fidelidades. Não despreze. Nelas Deus realiza grandes transformações. O problema é que às vezes nós vivemos numa cultura da pressa, do imediatismo, e aí a gente fica querendo ver logo os resultados, querendo controlar tudo, querendo sentir tudo. Imagina um agricultor, ele enterra uma semente, mas ele todo dia não desenterra para saber como é que ela
mundano. Deixe o tempo de Deus chegar. Acredito que assim deveria ser a nossa vida espiritual. Ah, mas eu já rezei demais por meu filho. Continue. Ah, eu trabalho na igreja, ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém diz nada, ninguém valoriza. Continue. Meu casamento, eu luto tanto, uma batalha para segurar essa batalha. Olha, continue. Batalha pelo seu casamento. O reino vai crescendo assim. Justamente quando você pensa que nada está acontecendo, é o reino que está por trás acontecendo. Nisso a segunda leitura nos conforta e consola. São Paulo disse assim, que muitas vezes nós não sabemos nem o que rezar, nem como rezar. Ele disse com outras palavras, não sabemos o que pedir, mas é o Espírito que reza em nós. Então não se esqueça disso não. Não é você sozinho que está rezando, está pedindo a Deus, não. Às vezes realmente nós não temos nem palavras, nos faltam as palavras, mas quem reza em nós é o Espírito. São Paulo diz. Tem até uma oração ali que eu vou fazer ainda hoje, que diz assim: elevemos as mãos ao Espírito de Deus que ora em nós e por nós. De fato, se for só a nossa palavra humana, chegava no coração do Pai. É porque é o Espírito do Filho, que tantas vezes rezou o Pai, que já está em nós pelo batismo, que leva a nossa oração. Então não se preocupe não, que antes de você olhar para o céu para pedir, Deus já está trabalhando no seu coração. Antes de você dirigir uma palavra, Deus já sabe. Então para que essa preocupação? Não se preocupe. Ele está agindo dentro de nós, muito antes de nos dirigirmos a Ele. A maior tentação nossa é perder a esperança logo, quando não vê o resultado. Também a gente vive num mundo tão cercado de notícias, de tantos escândalos, de tantas guerras, divisões, violência. Parece até que o joio está vencendo, mas não está não. Não está, não está vencendo. É o reino que está crescendo. Por trás disso tudo, quem está reinando é Jesus ainda. O Espírito dele continua agindo. E vai chegar o dia da colheita. Vai chegar. Onde o joio será queimado, como diz, como uma palha no fogo. Não sou eu nem você não, é o mal que está em nós que vai ser queimado. Isso, o que não presta, vai ser retirado de nós. E nós vamos um dia, como disse o Evangelho de hoje, quem vai reinar, como eu disse, é o Cristo. E quem permanecer fiel a Ele, eu vou repetir as palavras que estão no Evangelho. Quem permanecer fiel, apesar do joio, das dificuldades, brilhará como o sol no reino do Pai. Vocês lembram que estava assim escrito no Evangelho? Hoje é o finalzinho do Evangelho. Quem permanecer fiel, brilhará como o sol